Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá, amigos runners! Bom, como vocês devem ter acompanhado aí nas lives, no meu Instagram, então eu finalmente aí consegui ser finisher da Ultramaratona Caminhos de Rosa. Então, o grande objetivo aí da temporada, né? Então tá aqui a camiseta aí da Caminhos de Rosa. O grande objetivo da temporada que era conseguir fazer uma prova acima de 200 quilômetros, né? Pelo menos uma vez no ano eu quero estar fazendo isso, né? Isso começou depois da BR o ano passado, né? Com os 217. E aí dessa vez consegui aí mais uma acima de 200. E não foi nem acima de 200, foi acima de 250, os 260 quilômetros aí da Caminhos de Rosa, né? Junto comigo aí nessa jornada, né? Nessa aventura aí que foi fantástica, foram o Samuca e o Tavares aí, dois grandes irmãos aí, né, de treinos. E depois de uma aventura dessa, a pessoa passa a ser assim um irmão da sua vida, né? Porque o que a gente viveu ali, né, o que um apoiou o outro, o que um ajudou o outro ali a conseguir concluir a prova, assim, sabe, não tem preço, não tem preço, né, o que foi feito ali pra gente conseguir, né? Então, eu agradeço demais, né, pelos dois terem compartilhado essa jornada comigo e a gente ter conseguido finalizar. Bom, tô gravando esse vídeo no sábado, né, então a gente concluiu a prova no sábado por volta aí de 20 horas, um pouquinho antes, né, a gente ficou brigando com o corte boa parte do tempo, né, depois ali de Morro da Garça, né, a gente foi chegando bem próximo do corte, né, nos PCs, até que o último a gente chegou faltando somente 6 minutos, né? Então foi uma superação assim gigantesca, né, da gente ter conseguido ali, tá sempre ali no corte, né? Eu lembro que teve carro da organização ali no último trecho que passou pela gente e falou assim: vocês vão conseguir? Vocês vão conseguir? A gente, não, vamos. E a gente tirou força de onde não tinha, né? No final ali, a gente tava correndo um ritmo abaixo de 6 até, né? Depois de mais de 250 quilômetros aí percorridos, e mesmo assim a gente conseguiu, né? Então, primeiro, antes de entrar no assunto desse vídeo, né, quero mostrar aí para vocês a medalha da Caminho de Rosa, né, então, bem rústica, né. Para quem me conhece, eu não sou muito fã de medalhão, troféuzão, nem nada disso e tal, né, tem muito atleta que gosta disso, né, eu respeito, mas se tiver para mim uma lembrancinha que seja da prova já tá excelente, né, mas eu particularmente gosto muito, né, de medalhas assim mais rústicas, né, porque mostra assim a cultura ali do local, né? Então essa daqui mostra totalmente a cultura, né? Bem rústica, né? Bem estilo sertão, toda talhada, muito bonita, né? E a gente também recebeu uma honraria lá deles, lá também, né? Da organização, que foi um troféu aí da Caminhos de Rosa, né? Então também bem rústico, né? Talhado na madeira, muito bonito. A gente recebeu essa honraria porque a gente foi os últimos colocados, né? Então a gente ficou, 3 dias, 3 noites ali no sertão, né? E é o sol cada vez mais forte, né? A noite deixando a gente enlouquecido, e aí eles tiveram essa ideia aí de homenagear a gente, né? Então a gente ficou muito contente aí com essa honraria aí que a gente ganhou do pessoal da Caminhos de Rosa, né? Bom, agora o tema principal desse vídeo, né? Quem já me segue há bastante tempo, né? Já acompanha aí todas as loucuras aí no mundo da ultramaratona, sabe que tão importante quanto o pré, os treinos, quanto o durante a ultramaratona é o pós-ultramaratona, né? Então, o pós-ultramaratona é extremamente importante porque quando a gente se propõe a fazer uma prova dessa, ainda mais assim, você chegar numa distância de 100 quilômetros, você já precisa tomar cuidado. Agora, chegar numa acima de 250, então aí o cuidado tem que ser redobrado, né? Então, a gente tem uma ultramaratona depois, né? Eu já aconteceu uma vez comigo, quando eu estava, né, ainda no início ainda das outras maratonas, eu lembro que foi um janeiro, né? Janeiro de 2020, antes da pandemia isso.
E eu tinha feito um treino no Montanhão, com meu amigo Eduardo. A gente fez 19 quilômetros só na época, tudo. Isso foi num domingo. Aí na segunda-feira eu fui pra academia e aí eu fiz musculação, fiz pilates e fiz natação. E eu lembro que dezembro de 2019 eu tinha ido viajar, tudo, não tinha feito nada. E aí esse treino de 19 quilômetros foi um treino, né, de montanha, né, tudo. E eu acabei, né, não, vamos dizer assim, não estava tão bem preparado. E aí depois eu fui e botei muita coisa depois, né, fazendo natação, tudo. E aí na terça-feira eu lembro que eu estava trabalhando e começou a me dar febre. Eu comecei a ficar mal, mal, tudo. Aí eu segurei até o fim lá do dia do trabalho. E aí depois eu cheguei em casa, eu fiquei deitado, sabe? Eu lembro que eu acho que eu tomei leite quente com canela, né? Que é um negócio que sempre, por incrível que pareça, por mais que esteja fervendo, é um negócio que ajuda muito a baixar a febre. E aí aquilo fez abaixar minha febre, né? Senão eu tinha que ter ido pro hospital, tudo. Então eu tava com 39 graus e aí começou a baixar tudo, mas ali eu comecei a perceber que tinha que tomar muito cuidado, né? Com essa parte do pós, né? Antes disso também, acho que foi em junho ou julho, né, que eu tinha feito o maior treino de visando ultramaratona, né, até esses tempos atrás, que eu acabei quebrando essa marca, né, que eu tinha feito 64, aí em agosto eu fiz um de 65. Eu também tive uma situação depois do treino, né, que eu quase desmaiei e tudo, então assim, tem que tomar muito cuidado, né, e aí eu costumo dizer que essa recuperação, para você ficar mais ou menos, né, para você sair do vermelho do déficit ali de nutrientes, do déficit ali de hidratação, você precisa pelo menos de uns 3 dias. De uns 3 dias sem fazer absolutamente nada relacionado a esforço físico, né? E essa regra funciona muito bem para mim, né? Não sei se funciona para outras pessoas precisam de mais tempo, mas para mim pelo menos uns 3 dias sem fazer absolutamente nada, né? Então aí na quarta-feira que seria pro quarto dia, eu já começo a ficar melhor, então já dá para caminhar um pouco, tudo, né? Aí na quinta-feira já dá para fazer alguma coisinha. Na sexta-feira, por exemplo, eu fui lá na fisioterapia, fiz vários exercícios lá com o fisioterapeuta, tudo. Então, assim, o essencial para mim, sem fazer absolutamente nada, depois de uma outra maratona dessas, são 3 dias, né? Então, vocês devem ter visto o vídeo da nossa chegada. Chegamos com com muito cansaço, né? Eu cheguei com muitas bolhas, eu tava com 8, 9 bolhas. Então, vou contar para vocês, narrar tudo que aconteceu pós-ultramaratona, né? Então, eu lembro que eu cheguei, simplesmente me joguei, né, lá no chão ali mesmo, fiquei deitado por um tempo, né? Conseguia fazer nada, né? E esse trecho final foi um trecho muito desgastante, como eu falei para vocês, que a gente estava procurando ali a chegada não vinha, tudo. E ali a gente correu bastante, né? E quando você tá na adrenalina, você não se alimenta, não faz mais nada, não toma água nem nada. E aí você só vai, né, no finalzinho. E aí eu cheguei precisando muito comer alguma coisa, né? Precisando muito. Então eu precisei ficar um tempo sentado, né? Porque de vez em quando eu tenho uma pressão mais baixa e às vezes me dá vontade de desmaiar, sabe? E aí eu preciso sentar tudo um pouco. Aí eu fiquei um pouco lá sentado, né? Me ajudaram a colocar o celular para carregar, que tinha descarregado. Me deram um pouco de água, tudo. E aí quando eu vi que tava dando para levantar, aí eu levantei, fui lá, pedi um baião de 2, né? Que estavam vendendo tudo lá. E ainda demorou pra caramba o baião de 2, né? Eles estavam fazendo ainda, demorou quase meia hora para eu conseguir pegar. E aí eu ia lá, levantava e já vinha sentar rápido, né, para não dar nenhum problema. E aí depois eu comi assim, eu comi em menos de 3 minutos aquele baião de 2. Peguei a marmita lá, comi rápido, já foi, assim, já caiu assim totalmente, né. Aí depois desse baião de 2, que aí eu tava lá deitado, aí chamaram a gente pra honraria. A gente nem conseguiu ficar de pé, teve que ficar sentado lá no pódio mesmo. Aí a logística que eu tinha planejado, e aí o Tavares acabou indo junto comigo, né? Seria do voo saindo de Confins às 5 horas da manhã, né? Porque
Eu, né, até o Samuca deu bastante risada, acreditava que dava para fazer essa camisa de rosa em menos de 48 horas, né? E aí, com isso na cabeça, né, eu acabei comprando a logística saindo 5 horas de Confins no domingo, né? Aí o que que aconteceu? Até daria certo, até era para ter dado certo, tudo. A gente tinha conseguido um taxista, né? Lá que ia levar a gente até Confins, de madrugada, tudo. E aí a gente foi para um hotel, né? Fomos para um hotel lá perto da Largada. Para tomar banho foi muito complicado, né? O chuveiro, assim, ele tinha um jato muito forte. E aí aquele jato, na hora que eu ia passar no pé, né, pra dar uma lavada no pé, que meu pé tava, nossa, muito cheio de pó, tudo, ele batia nas bolhas, então tinha umas bolhas que estavam abertas, né, que elas abriram, e aí, nossa, mas dava uma dor terrível, 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 assim, sabe? E aí fui, tomei banho e tal, aí já sentei ali na cama mesmo, né, meio assim, meio estranho ainda, né, aí também, mas estava ali conseguindo fazer as coisas ali pelo menos sentado, tudo. E aí o Samuca foi, tomou banho e tal, só que o Tavares, ele simplesmente apagou. Ele chegou, né? Ele chegou, o Tavares foi o mais guerreiro de todos, né? Vocês devem ter visto aí na live, ele passou por poucas e boas, né? A gente achou que ele não ia conseguir concluir e ele concluiu com a gente, mas ele, nossa, mas ele foi muito guerreiro. O que ele fez ali foi espetacular ali, o tanto que ele ressurgiu durante essa ultramaratona, né? E ele simplesmente chegou, se jogou lá na cama e ficou. Ficou, tal, não tomou banho nem nada, tudo. E aí eu tinha colocado o celular para despertar para umas 2 horas. Só que eu acordei antes das 2 horas e aí eu fui lá e desliguei o celular. E aí depois eu acordei de novo, era 3h11 com a recepção chamando. E aí depois aí eu vi que não ia ter muito o que fazer, né? Aí eu lembro que eu desci, fui lá, falei com o taxista, falei assim, ó, busca a gente umas 10h30, que aí a gente vai tentar ir lá no aeroporto e ver se consegue remarcar. Beleza. Aí a gente foi, voltou a dormir, né? Tomou um café da manhã reforçado, andando com muita dificuldade, né? Com as bolhas e tudo. E aí depois a gente pegou e foi até o aeroporto, né? Chegamos lá no aeroporto por volta de meio-dia. E aí a gente já fez um negócio que já imaginava, né? A gente foi lá no balcão da Latam e não teria voo pro mesmo dia, né? E aí se fosse para tentar no mesmo dia, ia ter que pagar um absurdo de caro. Aí o Tavares lembrou que a gente poderia voltar de ônibus, né? Porque eu tava pensando em tudo. Eu tava pensando em voo, tava pensando em alugar carro, mas eu tinha pensado em ônibus, né? E aí o Tavares falou assim, vamos comprar um ônibus, né? Então vamos lá para a rodoviária de BH, né? Então assim, o que era pra gente ter chego em casa umas 7 horas no domingo, né? Mais ou menos, e aí já começaria a recuperação, a gente não conseguiu. A gente teve que ir para a rodoviária, né? Então, lá no aeroporto andando com muita dificuldade, né? Toda hora andava um pouquinho, tinha que sentar, tudo. Aí a gente foi, pegou um Uber, foi até a rodoviária. Aí chegamos lá na rodoviária, compramos o leito lá que era da aviação Cometa para as 20 horas. E ainda assim, só tinha às 20 horas, então a gente estava lá na rodoviária, chegamos por volta de 1 hora da tarde, né? Então a gente foi, almoçou lá no Girafas, e aí depois a gente subiu a rampa lá, né? Ainda bem que tinha rampa, não eram escadas, e a gente ficou 4 horas sentado, esperando, né? E aí o meu pé tava inchado, né? Natural, né? Depois de tudo que a gente rodou, e precisava colocar o pé para cima, né? Então botava a mala, colocava o pé para cima, né? Aí depois cansava, começava a doer aqui doer aqui o quadril, né? Aí tinha que ficar se acertando toda hora, então ficava meio desengonçado ali, do jeito que tava, mas era a maneira que encontrava para pelo menos botar os pés para cima, né? Que os pés estavam ficando bem inchados, né? Os pés estavam destruídos e estavam inchados e não conseguia colocar o pé muito para cima, né? Então já foi sendo um drama, vamos dizer assim, né? Nessa parte, porque era para estar em casa descansando, né? Mas ao mesmo tempo a gente estava lá, tinha almoçado, né? Aí de vez em quando o Tavares, por incrível que pareça, ele estava com uma ou outra bolha só, ele estava andando bem mais tranquilo que eu, né? E aí ele desceu uma hora lá, pegou uns pão de queijo e tal, pegou água. Aí depois, antes de partir, fui lá, comprei isotônico, tudo. Então a gente sempre tomando muito cuidado para não ficar sem comer nada, né? Então a gente tomou muito cuidado com isso, sem comer nada, sem desidratar.
sem hidratar. Porque depois de uma prova dessa, a boca ela vai ficando seca, assim, a todo instante você toma água, toma isotônico, ela vai ficando seca toda hora, e você vai ficando com fome a cada, sei lá, 3 horas, tudo. Precisa comer alguma coisa, o organismo ele vai pedindo, ele vai pedindo, ele vai pedindo, parece um saco sem fundo mesmo, e aí a gente tem que fazer, né? Aí durante a viagem, né? Durante a viagem, pelo menos era aqueles semileitos, né? Então tinha uma parte assim do ônibus, né? Que você jogava pro teu banco e você conseguia pelo menos meio que ficar deitado, né? O pé ficava para baixo, mas do jeito que tava ali meio que deitado, meio confortável, tava bom, sabe? Não tava ficando mais inchado do que deveria querer. Esse era meu medo, de ficar mais inchado o pé, né? E aí tinha 2 paradas, né? 2 ali na Fernão Dias. Uma das paradas eu desci, aí eu comprei um lanche natural lá para comer à noite. Comprei um pro Tavares também. A gente tava com os isotônicos, né? Ainda peguei umas batatinhas, Coca-Cola, tudo ali para não tomar cuidado, né? E aí no ônibus, né? Eu queria dormir, tudo tava com sono, mas sono atrasado, tudo. Mas não conseguia dormir muito bem, né? Então ia dando umas pescadas aqui, pescada ali, tudo. Aí chegamos em São Paulo, chegamos em Santo André, no terminal, pegamos o Uber, o Tavares chegou em casa às 7, né? Eu cheguei em casa às 8. Então, assim que eu cheguei em casa, já vim aqui deitar e dormir um pouco, né? Então tava cansado, sono bastante acumulado, então dormi acho que umas 4 horas, não deu para dormir o tempo todo, né? E aí começou a questão de comer bastante, né? Então, minha mãe tinha feito uma macarronada aqui, ela pegou, foi uma travessa mesmo assim, sabe? Uma travessa, tudo. Botou macarrão pra caramba, bife, cebola, tudo. Eu comi aquilo, um prato gigantesco, e ainda tava com fome, né? Pra vocês terem uma noção como fica, né? Aí depois eu fui lá no mercadinho, comprei uns isotônicos pra ir tomando, toda hora tomando bastante água, né? Então, acho que segunda-feira, terça-feira deve ter sido uns 3, 4 litros, né? E perna pro ar, né? Então coloquei o cobertor aqui do lado, mais uns travesseiros, tudo, perna pro ar, né? Desse jeito, e ia dormindo desse jeito, dessa maneira, né? E aí aproveitei também para fazer as lives das provas, né? Para ir postando, né? Graças a Deus estou de férias, né? Fiz essa escolha certinha aí de fazer a prova e depois ter todas as férias para aproveitar, né? Porque senão ia ser bem complicado, né? Eu até fiquei pensando assim, pô, ia chegar na segunda-feira, 8 horas da manhã, e aí teria que ir pro trabalho 8h30. Nossa, sem condição nenhuma, né? Andando com muita dificuldade, tudo. Aí, outra coisa que me ajudou na recuperação foi essa pomada aqui, né? A Queima Livre. Então, essa pomada aqui para bolhas, assim, você passa, no dia seguinte ela já começa a secar, e você já começa a poder andar com mais facilidade, né? Então, assim, da parte física, eu fiquei bem tranquilo, né? Tirando a questão das bolhas, que eu não estava conseguindo andar direito, mas a parte física eu estava bem tranquilo, né? O que me matou um pouco, né? Vou até mostrar aqui para vocês, foi aquela... Não sei se nem se dá para ver aqui certinho, aqui no vídeo. Acho que não vai dar nem para ver aqui, né? Tem que jogar um pouco mais para cima aqui. Isso aqui foi a marca do tombo que eu tomei indo para Morro da Garça aqui, ó. Então, a GoPro tava no meu bolso e aí ela bateu com tudo aqui, né, na hora que eu caí. E aí ficou um roxo que eu não tava conseguindo erguer a perna, né? Então eu tinha que correr bem conservador, assim, sabe? Bem sem levantar a perna, porque eu não tava conseguindo erguer a perna, né? Então isso aqui já passei a pomada Fisioforte também, tudo. E aí durante esses dias, né, eu tinha que sempre comer alguma coisa, né? Então comer de tudo, doce, tinha Coca-Cola aqui, também tomava Coca-Cola, né, com açúcar, janta certinho, almoça certinho, né? Você tem um pão aqui e ali, come tudo. Então comer de tudo mesmo, né? E aí na quarta-feira já estava começando a ficar bem melhor, né? Então na quarta-feira já estava de uma maneira que eu não precisava ficar comendo toda hora até recuperar, né? Então a parte da recuperação é extremamente importante, porque quando eu deixava de comer alguma horinha, né, que eu deveria estar comendo, já começava já meio que querer passar mal, assim, sabe? Então, realmente, a ultramaratona, ela deixa você
num déficit de nutrientes, né, num déficit calórico gigantesco e você parece um saco sem fundo, né? Então, você precisa comer, você precisa se hidratar, tudo, né? E tomar o máximo cuidado possível para não fazer nenhum esforço, né? E quando eu falo não fazer nenhum esforço, é simplesmente nem ficar saindo para fazer uma caminhadinha de 500 metros que seja, sabe? Tem que tomar muito, muito cuidado com isso, né? Qualquer esforço ele já vai te cobrar bastante, né? Então, assim, é inacreditável a questão da recuperação, né? Tem muita gente que depois de uma outra maratona acaba sendo internado até, né? Acaba sendo internado, precisa tomar soro, tudo, passa mal. Então, tem que tomar muito cuidado nessa parte, né? Por isso que eu falo que uma ultramaratona, ela não termina quando ela acaba, né? Então, você tem que realmente vigiar bastante para não dar nenhum problema aí, para poder recuperar bem e aí depois já pensar nos próximos passos, né? Então, assim, segunda, terça, quarta-feira à tarde que eu fui sair de casa, que eu fui na padaria comprar uma marmita, né, pra hora do almoço. E aí na quinta-feira eu cheguei a dar uma caminhada até o Piraporinha aqui, deu acho que 1 quilômetro de caminhada. E na sexta-feira que eu fui no fisioterapeuta. E aí lá fiz um recovery aí para as pernas, fiz bastante exercícios aí para reabilitação, né? Fiz os exercícios aí para cervical, para o ombro, né, que eu tô tratando tudo. E hoje, sábado, eu tô aqui bem tranquilo também, tudo, né? Tô até pensando em sair de tarde e fazer alguma caminhada, alguma corridinha, alguma coisa assim, só para começar a soltar as pernas. E aí depois, semana que vem, já começa a vida normal aí, a questão de academia, né? Na questão de musculação. Tava pensando até em fazer uma natação, mas na semana que vem eu vou pegar na quinta-feira e vou viajar com a minha mina, né? E aí aproveitar um pouquinho aí desse finalzinho das férias aí, que dia 27 estou voltando ao trabalho. Então é basicamente isso, meus amigos, a parte da recuperação, né? Eu queria que vocês deixassem aí nos comentários, né? Como que é a recuperação de vocês, se é desse jeito mesmo, termina uma ultramaratona, tem que ficar comendo bastante, hidratando bastante, né? Se vocês ou termina a ultramaratona, não sente tanto, né? Já tá na sequência aí, já fazendo exercícios aí, já fazendo recuperação ativa, tudo, né? Mas a minha recuperação é dessa maneira, né? Então, eu preciso realmente tirar uns dias totalmente off, né? Senão eu começo a ter bastante problema e tudo, né? Posso até desmaiar, né? Então, basicamente isso, né? Então é isso aí, meus amigos, que eu queria falar com vocês. Por hora, falando de próximas provas, eu não tenho muitos planos, né? Estou pensando em fazer a Caminhos de Minas, né? Que eu sou embaixador da prova, então vai ser lá em novembro. Vamos ver direitinho se dá para fazer ela, né? Gostaria muito de fazer, que o ano passado eu estava lesionado, não consegui fazer. E também estou pensando em fazer, talvez aí às 6 horas da Ultra da Fênix, né? Que é uma prova que fica aqui próximo de casa, aqui em São Bernardo. Ainda estou pensando nas possibilidades aí, né? Mas para mim a temporada já tá fechada, né? Eu sempre me coloco aí para fazer uma prova acima de 200 aí todo ano, né? Como eu tinha falado para vocês. E os gastos são muito grandes, né? Então, assim, para Caminhos de Rosa, eu gastei R$ 3.000, tá? E não tinha carro de apoio, né? Senão gastaria muito mais. Então foi Survivor e foram R$ 3.000 gastos, né? Então precisa sempre pensar bem, né? E é por isso que eu sempre faço somente uma no ano, né? O ano que vem, a prova aí que eu tenho alvo aí que eu gostaria de fazer seria a Caravaggio, em março. Mas para isso eu vou precisar ver direitinho como que vai ser lá na empresa, tudo, que agora eu não estou conseguindo pegar dias com tanta facilidade, né? Geralmente tem que pegar férias. E também ver como é que vai ser a minha vida aí, que eu tenho uns planos pessoais aí. E aí vamos ver direitinho, vamos desenhando, né? E aí no Instagram eu vou postando aí os próximos passos, né? Mas já vamos voltar aí aos treinos, né? Voltar pelo menos a fazer um volume aí, aquilo que eu sempre falo, né? Um volume para sempre se manter treinado aí para os próximos desafios aí que virão. Beleza, meus amigos? Então é isso. Acabei me estendendo um pouquinho nesse vídeo, mas espero que gostem aí de me escutar falar aí um pouco aí sobre a recuperação e sobre Caminhos de Rosa. Um abração para vocês.